Graça e paz, igreja. Muito bem, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pelo testemunho dos teus filhos, pela obra do Senhor em nosso meio. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem feito, como a Patrícia colocou, que estão presentes em nossas vidas e muitas vezes nem nos atentamos. Bendizemos ao Senhor por tanto amor e cuidado para conosco. Querido Senhor, aqui está o nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ministre, que o Senhor trate conosco, que a sua palavra venha nos iluminando o coração, o entendimento, para que possamos viver no projeto, no agir do Senhor em nossas vidas. Amém. Amém. Então, glória a Deus. Eu queria agradecer aí pelo jejum das últimas 2 semanas que nós estivemos fazendo a favor do Ministério dos Jovens e Adolescentes. E ainda temos mais uma semana diante de nós. Aí quero te convidar a separar uma refeição dessa semana e jejuar a favor dos adolescentes. Então vamos lá, quem poderia jejuar na segunda-feira? Glória a Deus. Na terça-feira? Glória a Deus, obrigado. Na quarta? Muito bem, obrigado. Na quinta comigo? Quantos? Beleza. Na sexta-feira? Glória a Deus. E no sábado, tem alguém que ainda pode? Glória a Deus, muito obrigado. E os homens da igreja, tem homem aqui na igreja ou não? Opa, tá cheio de homem de Deus aqui, né? Então quero te convidar para sexta-feira, 10 horas da noite, fazer uma vigília. E fazemos um fogo santo lá na presença de Deus, ali na casa de oração. Venha lá, anime os outros homens, vai ser um fogo só. Amém? Se vocês concordarem comigo, vai dobrar o fogo então. Glória a Deus. Muito bem. Então sexta-feira, enquanto os adolescentes vão pro retiro lá, nós vamos estar queimando a favor deles aqui, abençoando eles. E abençoando as famílias, a igreja como um todo. Todos que quiserem, todos os homens que quiserem, sejam bem-vindos. Não tem também limite de idade aí. Vai ser muito precioso. Muito bem. Estava conversando com o pastor Eliseu lá no retiro de casais, e ele falou que um jovem veio falar com o filho dele, dizendo: pastor, eu quero declarar para o senhor que eu perdoo o senhor. Ele disse: puxa, ele disse assim: puxa, muito obrigado por me perdoar, mas por favor me ensine o que eu fiz que te machucou, que prejudicou a tua vida. E ele disse: não, pastor, é que o senhor ensinou que a gente tinha que casar virgem, e eu me mantive virgem, casei virgem, e depois eu descobri que a graça, ela me libertou, e eu não precisava daquilo, eu podia ter relação com a minha noiva antes do casamento. E assim como eu fico sem graça ouvindo uma coisa dele, ele ficou muito sem graça. Alguns entendendo que a graça libera para você fazer, não, mas nós somos chamados à liberdade, então eu posso fazer o que eu quero. Outros casais estavam conversando entre si e disseram: não, nós temos liberdade de ir para o bailão, dançar. Eu estou dançando com meu esposo, não tem problema com isso. Aí o outro diz: não tem problema também, nós vamos para um motel, vamos como casal, não tem problema com isso, somos livres para isso. O outro diz: não, como casal nós assistimos filme pornográfico, estamos assistindo como casal, tem uma permissão um do outro, está tudo bem, não está? E alguns têm feito da graça uma desgraça. Esses dias recebi uma mensagem que tem uma Bíblia agora, como tem tantos tipos temáticos de Bíblia, agora tem uma Bíblia chamada Graça sobre Graça, que é uma Bíblia escrita para os homossexuais. E quando a Sociedade Bíblica soube disso, pelo que eu conversei com eles, quando fiquei sabendo, eles abortaram o projeto, mas de alguma outra forma, em algum outro lugar, eles acharam uma outra forma de lançar uma Bíblia como essa. A graça sim nos libertou, mas para que ela nos libertou? Eu tenho orado e conversado um pouquinho com Deus sobre essa questão da liberdade, e ela surgiu, a palavra liberdade surgiu a partir de um pensamento que me veio e que Ele me deu. Eu tenho falado aqui sobre o espírito, tenho falado sobre a alma, tenho falado sobre o corpo, e na alma nós normalmente falamos sobre os pensamentos e os sentimentos, e não falamos muito sobre a vontade, que faz parte da alma que Deus nos tem dado. Uma vez eu fui ministrado pelo Espírito Santo conversando com um demônio, que eu depois percebi que era demônio, daí parei a conversa.
Mas o demônio começou a conversar comigo. Pastor, queria fazer teologia comigo. Pastor, esse negócio do livre-arbítrio foi a maior desgraça do ser humano, né? Quando ele falou isso, eu soube na hora que era o demônio que estava falando. Porque o livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, é um presente da parte de Deus. E nunca pode ser visto como uma desgraça sobre a vida da humanidade. E a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ela é muito especial e ela está muito ligada à nossa vontade. E aí eu queria ir para vocês com o texto lá de Gálatas, capítulo 5. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. E eu me lembrei desse texto aqui do voo 513. Quem lembra do voo 513? Alguns aqui entregaram a sua vida num evento chamado Voo 513, que os jovens aqui da igreja promoviam. Era um voo da liberdade e tinha o número 513 porque é Gálatas 5:13. Então eu queria ler com vocês o primeiro versículo desse capítulo, depois do 13 ao 17. Gálatas 5:1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E aí no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós tivemos uma ministração há 2 domingos com o pastor Eliseu, e nós fomos ministrados para ficarmos atentos e não sermos distraídos nos dias em que nós vivemos. Um irmão me passou hoje uma mensagem que na Gazeta do Povo está falando belo e formoso que você pode colocar um chip aqui. E vai acabar com essa confusão das senhas, é só colocar lá o chip e está resolvido. Os sinais estão presentes ao nosso redor. E nós precisamos cuidar, como foi dito, não nos distrair. E no final dos tempos, a palavra de Deus também nos avisa que nós precisamos prestar muita atenção no conteúdo das mensagens que ouvimos para que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Que nós possamos entender bem o padrão que é colocado sobre nós, que é a própria palavra de Deus. Nós fomos ministrados no último domingo sobre sermos guardiões das promessas de Deus sobre as nossas vidas e nossas famílias, estarmos atentos com o que Deus tem dito e guardarmos como joias preciosas em nossa vida, talvez anotando, mantendo uma anotação regular para sabermos o que Deus anda nos falando e como nós oramos e cuidamos dessa palavra, porque essas palavras, uma vez uma promessa dada por Deus, é a vontade de Deus dita, e essa vontade de Deus que é dita, ela vai se cumprir. É só uma questão de tempo para nós. Para Deus já está estabelecido sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos então para a mensagem aqui da graça, e nós temos falado um pouquinho sobre isso, que a graça nos libertou, e Paulo, quando ele está tratando no livro de Gálatas, ele trata sobre isso. E ele faz uma contraposição, que os Gálatas eles eram livres, mas eles tinham decidido voltar para a escravidão. Eles tinham encontrado a mensagem da salvação, mas tinham se colocado de novo debaixo de um jugo. E Paulo repreende eles severamente, trata com eles e diz que muito claramente que é pela graça, é pelo favor de Deus que alcançamos as bênçãos e o cuidado dele sobre nós. Não podemos inverter as coisas e achar que é por merecimento, ou achar que é pelo esforço próprio que então as bênçãos de Deus vêm sobre nós. As bênçãos vêm sobre nós por causa do amor e da graça de Deus revelada a nós por intermédio da obra da cruz que foi colocada para nós. Quando nós olhamos a palavra liberdade,
E aí a gente busca uma definição. O que é liberdade para você? E você vai encontrar então nos dicionários as mais diferentes definições. O que é ser livre? E talvez essa seja uma boa pergunta para se fazer essa semana. Como você define a liberdade que Cristo deu para você, morrendo por você e por mim na cruz, ressuscitando dos mortos e nos colocando num patamar chamado, vocês foram chamados à liberdade. Você foi chamado para a liberdade, eu fui chamado, nós fomos chamados à liberdade. Você pode dizer assim, eu fui chamado à liberdade? Agora, como você definiria isso? Um dicionário diz assim, liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Liberdade é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Parece tão bonitinho, né? Aí se colocar um pouquinho uma lupa em cima, você vai ver, puxa, tem algumas coisas que não estão bem. Outro diz assim, liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e a espontaneidade. Legal, né? Mas é isso que a Bíblia fala? Eu defini para mim assim, liberdade é aplicar a minha vontade, o meu livre-arbítrio, a viver plenamente a vontade de Deus. Eu sou livre para submeter a minha vontade à vontade do meu Pai Celeste. Isso para mim é liberdade. O contraste da liberdade, a Bíblia fala que é a escravidão. E Paulo testemunha da escravidão quando ele diz assim lá em Romanos, que nós lemos esses dias, no capítulo 7, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Estou escravizado pelo pecado. Eu quero fazer o bem, mas não consigo e acabo fazendo o mal. E é um sinal de escravidão. E Paulo ele continua falando aquele contexto, ele diz, quem vai me livrar dessa situação? E aí no versículo 25 ele diz, graças a Deus em Cristo Jesus. E aí ele começa o capítulo 8 dizendo, não há condenação quando estou em Cristo Jesus. Eu ando e vivo uma nova realidade de vida. Se eu não cuidar, a minha liberdade ela pode me levar novamente para a escravidão. Quando eu faço as escolhas erradas. O pastor Eliseu colocou isso muito bem aqui, quando ele diz a sede do ser humano é de comer da árvore do bem e do mal, para que ele mesmo possa decidir o que é certo e o que é errado. E isso é tão sutil que muitas vezes até no nosso caminhar com Cristo nós somos assim. Nós decidimos o que é certo e errado, pela nossa experiência, pelo que nós conseguimos discernir, e não aceitamos uma liderança sobre nós que venha nos orientar e dizer, cuide, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, leve em conta essa outra questão. Às vezes as nossas decisões, a nossa caminhada cristã, as nossas práticas cristãs podem nos levar à escravidão. Alguém um dia fez uma campanha de 7 semanas e foi tremendamente abençoado. E aí ele dá testemunho, eu fiz campanha de 7 quartas-feiras e fui liberto, fui curado e assim aconteceu. Aí o outro veio isso, ele disse, eu também vou fazer uma campanha. E aí ele faz a campanha e nada acontece, ou ele faz a campanha e algumas coisas acontecem, mas ele fica escravizado à dinâmica da campanha. Acha que é a campanha que lhe traz liberdade. Não, é erro. A campanha não traz libertação, é a obra da cruz que traz libertação. O que a campanha faz e o que é bom para a minha vida é me dar uma disciplina de estar focado naquilo que Deus tem reservado para mim e eu vou e estabeleço. E aí sim, a campanha tem a sua bênção. Alguns dizem assim, se você orar de madrugada, aí Deus vai atender a sua oração. E está errado isso. Não é por aí. Até alguns dizem, daí tem menos fila, né? Tem menos gente pedindo as coisas para Deus, daí Deus atende mais rápido. Só que ele esquece que quando nós dormimos, tem o outro lado do mundo é mais populoso que esse, né? Tem mais gente orando lá. Então, não é a oração da madrugada que vai me trazer a resposta, mas se eu quero me disciplinar para buscar a Deus de todo o coração, baseado na promessa de Deus, e me disciplinar na oração da madrugada, aí sim ela tem algum valor.
porque ela está focada daí corretamente na promessa, na obra de Cristo. É por causa de Cristo que as nossas orações são atendidas, e não por causa da nossa disciplina. A nossa disciplina é uma ajuda nossa. A mesma coisa é o jejum. Eu vou jejuar 40 dias, então vou ser usado por Deus tremendamente. É um pensamento errado. E ele escraviza. Porque alguns não conseguem jejuar 40 dias e 40 noites, e aí se culpam e ficam dizendo, puxa, Deus nunca vai me usar, porque eu não tenho essa graça. Eu começo a jejuar e o meu físico não me permite a isso. Deus não vai me usar se eu jejuar 40 dias para obter algo dele. Mas se eu decidir jejuar 40 dias para me disciplinar, a me tornar sensível a falar dele e a ter um coração voltado a ele, eu percebo que eu preciso uma autodisciplina para caminhar diante dele, aí sim o jejum vai ter algum valor na minha vida e Deus vai usá-lo. Um jovem veio perguntar assim para o pastor, me mostre onde na Bíblia está escrito que eu não posso me tatuar. E a pergunta já está baseada na decisão, eu vou me tatuar, me convenço do contrário. E a pergunta é errada. A pergunta correta seria, Deus mandou em algum lugar da Bíblia eu me tatuar? É da vontade dele? Ele quer isso para mim? É diferente a postura do coração. E na minha caminhada pessoal eu precisei lutar muito para conseguir discernir algumas coisas. E ainda preciso estar atento para que a minha mentalidade, na natureza humana, a minha lógica, ela não predomine, mas sim as coisas do Espírito predominem. A liberdade, ela é um presente de Deus na nossa vida, e o que ela traz? A liberdade, ela significa viver livremente o projeto de Deus para as nossas vidas. Cumprir com o projeto que Deus estabeleceu sobre nós. Liberdade é estar livre da opressão da lei, eu tenho que obedecer para ser abençoado. Não. Eu sou abençoado, eu obedeço por prazer e amor ao meu Deus. Eu tenho prazer em obedecer à vontade dEle. A vontade dEle é o meu prazer, como dizia Jesus. Liberdade é estar livre da opressão, das dores do passado e das ansiedades do presente e das preocupações do futuro. Ansiedade é estar confiante simplesmente em Deus porque Ele cuida de nós. Liberdade é estar livre para sermos espontâneos e dançar diante de Deus sem estar preocupado com o que os outros possam dizer. Liberdade é falar corajosamente os pensamentos e sentimentos, as ambições com que os que estão conosco, sem preocupar de ser aceito ou não. Eu posso falar aquilo que Deus tem dado no meu coração. É profetizar com segurança, Deus está me usando, isso é liberdade. Amar livremente e com paixão as pessoas próximas a mim, sem preocupação se vão gostar ou não vão gostar, a amar. Eu posso amar as pessoas porque eu sou livre da questão do perdão, de machucar ou de coisas assim. Falar livremente das nossas ideias, as inspirações recebidas pelo Espírito Santo. Servir ao nosso próximo com a generosidade, sem esperar o retorno dele, isso é liberdade. Abençoar nossas crianças com essa liberdade em Cristo Jesus, construindo os seus corações para viver intensamente a vontade de Deus, focadas na vontade de Deus. Liberdade é viver sem limitações financeiras, não escravizado a dívidas, não escravizado ao medo de talvez amanhã vai me faltar. Liberdade é sentar à mesa com a família e termos um tempo de oração juntos, sem ter vergonha da oração. Liberdade é sentar como casal e separar uma noite para orar juntos, sem precisar ligar a televisão. Liberdade é aplicar a nossa vontade, nosso livre-arbítrio para viver 100% a vida abundante que Deus tem para nós. Aplicar a vontade a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Focar nisso a sua vontade. A vontade de Deus, como é que ela é? Ela é boa, perfeita e agradável. Nisso eu vou aplicar toda a minha vontade. Toda a minha energia de vida eu vou colocar ali. E como já disse, a liberdade, ela pode também ser usada
para desejos egoístas, quando ele diz lá no versículo 13, né? Porque não use da liberdade para dar ocasião à sua carne, ao seu desejo natural, à sua vontade própria. Eu posso escolher seguir meus impulsos da natureza humana, mas eu vou colher os danos por causa disso, e vai me escravizar isso. Eu vou ser levado a um caminho de escravidão, pois a quem eu escolho obedecer, como nós lemos lá em Romanos 6, desse eu me torno escravo. E quando eu decido fazer a vontade de Deus, eu encontro a liberdade. Ele coloca aqui um pouquinho mais adiante, no versículo 16, ele diz assim: ande no Espírito, e você jamais satisfará o desejo forte da sua carne, a concupiscência, que é um desejo forte da carne, do seu egoísmo, é o desejo forte de fazer o que eu quero, que às vezes vem nos tomando quando você passeia pela internet, quando você conversa com uma pessoa, com uma situação ao contrário acontece para a sua vida, de alguém lhe ofender, você fica com uma vontade muito forte, ou da vingança, uma vontade muito forte de visitar um site que você sabe que não lhe vai fazer bem. O nosso grande desafio é aplicar a nossa vontade e colocá-la na direção correta. Nós em Cristo Jesus, a nossa vontade foi liberada, ela foi liberta para que nós possamos escolher corretamente a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele diz aqui, eu ando no Espírito, eu busco as coisas do Espírito. O que é? Meditar na palavra de Deus. Eu pego a palavra de Deus e digo para mim, Deus não me tem dado um espírito de covardia, nem de timidez, nem de medo. Ele tem me dado um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Portanto, eu sou uma pessoa ousada porque o Espírito de Deus está sobre mim. Não há situação que se apresenta na minha vida que eu vou correr dela, porque o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E ao meditar nessas coisas, o teu espírito, tua vontade, você vai aplicando a tua vontade nesse versículo, por exemplo, na palavra de Deus, e você vai conduzindo a sua vontade a focar os teus pensamentos e também focar os teus sentimentos. A orar em línguas é um ato da vontade, a orar com a mente é um ato da vontade, profetizar na vida do meu próximo é um ato da vontade, buscar uma palavra de conhecimento e de sabedoria por aqueles que eu estou orando no grupo familiar, para ajudá-los e compartilho a palavra deles, porque a liberdade que Cristo me trouxe é para servir, como ele diz aqui, sirva uns aos outros pelo amor. Pegue o seu amor e sirva ao outro com aquilo que Deus deu na sua vida. Seja generoso em palavras, seja generoso no abraço, seja generoso na aplicação do seu tempo a favor dos outros. Espiritual, o que é espiritual é servir uns aos outros pelo amor. Pensando nesse ponto aqui, eu fiquei uma coisa que para mim ficou nova assim, na maneira como veio para mim. Eu sei que se eu conseguir um pouquinho mais de foco no meu trabalho, eu vou conseguir alcançar muito mais. Mas o que é ter foco? O que é estar focado? Essa semana fui ministrado. Estar focado é quando eu pego a minha vontade, né? Trabalho os meus pensamentos e alinho os meus sentimentos aos meus pensamentos, alinho o meu falar aos meus sentimentos e aos meus pensamentos, e alinho a minha ação ao meu falar, ao meu sentir e ao meu pensar. Quando eu aplico a energia que Deus me deu, da minha vontade, nessas coisas eu consigo focar o meu trabalho, e eu não me perco. Quando você olha para isso, a pergunta fica simples: como é que o Espírito Santo pensa? Ele pensa da forma que eu estou pensando? Está de acordo com a palavra, os pensamentos de Deus? Esse sentimento que eu estou tendo, ele está de acordo com o que a palavra de Deus diz? Eu vou focar, alinhar os meus sentimentos, e às vezes preciso falar com a minha alma, que nem Davi diz: calma, alma, não fique ansiosa ainda. Vai dar certo, né? O Salmo 43, falando na minha linguagem, vai dar certo, alma. Fica calma aí, fica focado, vai vir o seu tempo ainda, você vai encontrar o descanso que você precisa. Não precisa ficar ansiosa.
o Espírito Santo iria agir da forma com que eu me sinto impelido a agir. E quando eu consigo alinhar a minha vontade a andar no Espírito, no pensamento, no sentimento, no meu falar, na minha ação, eu consigo alinhar isso, eu vou encontrar o foco. E a pergunta que eu queria com ela concluir: o que você na verdade quer na sua vida? Deus muitas vezes ele chegou assim, por exemplo, o cego Bartimeu, e diz para ele, porque o cego Bartimeu ele estava lá em Jericó, recebendo as ofertas das pessoas, as pessoas deixavam lá, e ele começou a gritar: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas diziam para ele, quieto, tanto mais ele gritava. E Jesus chega para um cego, mendigo, e ele tinha lançado a capa dele, e ele foi em direção a Jesus e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, eu podia dar uma oferta gorda aqui, né? Tem tanta gente aqui, podia dar uma ordem para todo mundo me ofertar aqui. O que você quer que eu te faça? E é interessante se você parar por um instante para pensar sobre isso. O que você quer da vida? Com o seu trabalho, o seu esforço. Ah, você quer ganhar R$1 milhão, tá bom, mas e daí? O que você quer com esses 1 milhão? Não, eu quero ganhar 10. O que você quer com os 10? Onde é que está o foco do nosso viver? O que nós queremos da vida? Aonde a sua vontade está apontada? Para que a sua vontade está apontada? Às vezes os nossos pensamentos estão num lugar, o nosso sentimento estão que nem uma montanha russa para lá e para cá. O nosso falar está de um jeito, que a gente fica falando conforme os noticiários ao nosso redor. As nossas ações, a gente está numa agenda corrida lá, a agenda está batendo na gente. E a gente está meio disperso assim, com a nossa energia dispersa, com os pensamentos para lá, os sentimentos para lá, a nossa fala para lá e as nossas ações para lá. O que nós queremos? Onde e como nós conseguimos focar a nossa vontade? A Bíblia diz aqui, nós somos chamados à liberdade. A liberdade de aplicar a nossa vontade é uma escolha. E nós podemos escolher errado, mesmo como cristãos. E seguir com a nossa vontade em um caminho distinto, que pode nos escravizar. No versículo 16 ele diz: ande no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No 25, que nós não lemos, mas um pouquinho mais adiante, se você olhar ali na sua Bíblia, ele diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero lhe incentivar hoje a colocar a sua vontade nas coisas do Espírito Santo, nas coisas do Espírito. A decidir com todas as suas forças a aplicar-se, a conhecer e a viver as coisas espirituais. Ah, mas eu tenho que trabalhar, o seu trabalho é espiritual. Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro, o dinheiro é espiritual. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha saúde, a sua saúde é uma questão espiritual. O resultado, quando nós focamos nas coisas espirituais, elas vão aparecer no natural, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus relacionamentos. E aí escolhas como essas, como eu falei no início, elas vão ficar muito claras o que é do Espírito e o que não é. O que está de acordo com a mente do Espírito e o que não está de acordo com a mente do Espírito. Eu quero te convidar, eu quero me convidar, eu quero nos convidar, eu quero nos desafiar. E eu entendo sendo desafiado pelo Espírito Santo a olhar para as coisas espirituais e aplicar. Eu, na minha vontade, eu vou aplicar e ver as coisas espirituais. A sua empresa, ela foi gerada no coração de Deus e ela foi entregue no seu coração. A sua profissão, ela foi gerada em Deus e ela foi entregue para você. E o exercício da sua profissão é uma expressão de adoração,
não é um trabalho que você tem que aguentar. O seu trabalho é uma expressão de adoração, mesmo sendo em casa, cuidando do lar. É uma expressão de adoração. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, precisamos fazer como que para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Todo o nosso esforço, ele tem uma conotação espiritual. É só uma questão de ver isso com os olhos do Espírito. E aí o natural, ele começa a mudar. E vai se encaixar bonitinho. Não vai dizer que, não estou dizendo que não vai haver dificuldades, problemas. Mas a sua batalha vai ser outra. O seu discernimento vai ser outro. A sua força vai ser outra. A sua graça para conquistar vai ser outra. A focar no Espírito. Como o Espírito está dizendo, a andar nas coisas do Espírito. A fazer um negócio, Senhor, é por aqui, é por ali. E você vai ouvir, conforme o Espírito vai lhe dizendo, vai lhe orientando. Senhor, a minha alma, o meu sentimento está assim. O que a sua palavra diz para ela? Seja forte e corajoso. Não se intimide. Não te disse que eu estaria com você? Então, medite na palavra e caminhe. Não se intimide. E no domingo que vem eu quero falar sobre um inimigo que tem barrado a nossa caminhada espiritual. Mas hoje eu quero te levar a uma decisão. Eu quero andar no Espírito. Eu quero conhecer as coisas do Espírito. Eu quero saber como o Espírito pensa sobre a minha empresa. E eu quero saber os sonhos de Deus e que Deus colocou nos céus sobre a minha profissão e como Ele pensa sobre a minha vida. Não tem tampa mais, não tem mais caixinha. É ser inspirado dia a dia em todo o trabalho, em cada oração nossa. E na maneira como olhamos e falamos, haverá uma grande diferença. Nós somos chamados à liberdade, a aplicar a nossa vontade. Assim eu entendo hoje nesse texto aqui, aplicar a nossa vontade às coisas que Deus nos permitiu ver e viver de uma forma extraordinária. Às vezes eu fico me perguntando, nós temos uma mensagem tão maravilhosa, e nós temos experimentado tanto o poder de Deus nas nossas vidas. Mas por que nós ainda somos tão tímidos em falar? Nós temos e somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. E por que nós somos tão tímidos quando os desafios se apresentam diante de nós? E a gente quer empurrar para que os outros façam e os outros falem. Nós temos a melhor mensagem do mundo. E quando o Espírito Santo diz para mim, fale com o frentista, eu fico lá. Nós somos em tudo conduzidos pelo triunfo. Nós somos em Cristo mais que vencedores, nós dizemos, é isso mesmo. Mas por que tantas vezes a gente se sente fracassado? E a pergunta às vezes fica assim, quanto que nós estaremos prontos para viver a vida em abundância que Jesus tem preparado para nós? Quando nós vamos alcançar um nível de fé a que Cristo nos chamou? E sair da vivência da alma nossa e viver as coisas do Espírito, junto com a alma, junto com o corpo, junto com o Espírito, mas viver sempre assim, nessa dinâmica das coisas do Espírito. Aqui na igreja ninguém pode faltar com a experiência do batismo no Espírito Santo. Amém ou não? Ele é seu, o batismo do Espírito Santo. Os dons do Espírito são seus. Em cada reunião você pode experimentar o agir e Ele está sempre agindo. E a gente às vezes fica batendo cabeça. O poder da cura e da libertação está conosco. Porque o ministério de Jesus, Ele está conosco. É ou não? É assim. Mas não é no natural, essas são coisas espirituais, elas estão sobre nós. Se você tivesse uma visão aberta espiritualmente, você veria que você é coberto com a glória de Deus.
ao entregar a sua vida a Jesus, a vida do próprio Deus se manifesta na sua vida. E a glória de Deus que tinha ido embora, ela vem. E ela está sobre a sua vida, está na sua vida. E aí a gente fica titubeando. Não, né? Parar com isso. Viver as coisas do Espírito, viver elas intensamente. Viver usufruindo tudo que Deus tem para nós. Mas ela está no mundo espiritual, tá? Está no Espírito. Como você e eu, nós somos um Espírito. E temos uma alma, habitamos num corpo. Nós somos seres espirituais. E a nossa vida, ela está manifesta no Espírito. E nós vamos usufruir isso em plenitude, amém? Porque é esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.